E depois da pandemia, né, do coronavírus, muito se falou em trombose. A gente ouviu muito mais falar dessa doença do que antes, né? Agora, você sabe o que é, de fato, trombose? É a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos. E o problema é mais comum, né, Thalita, nos membros inferiores. Exatamente, cerca de 80% nos membros inferiores. E são cerca de 400 mil casos por ano no Brasil. E a gente tem que ficar atento mesmo aos sintomas, porque a trombose parece simples, mas não é, pode levar até a morte. E eu fiz uma reportagem para descobrir os riscos e também como evitá-la. Uma viagem de avião de 9 horas para Cancún, no México, sentada e na mesma posição. Saí do avião, né, cheguei em casa e 2 dias depois, com a perna totalmente enrijecida, eu descobri, indo ao pronto atendimento, que eu estava com trombose. A trombose é a formação de um coágulo no sangue que obstrui ou dificulta a circulação dentro do vaso sanguíneo e é mais comum nos membros inferiores. Os sintomas são dor, inchaço ou endurecimento da panturrilha. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular de São Paulo, a incidência no Brasil é de cerca de 400 mil casos por ano. Viagens longas de avião podem provocar trombose e o que fazer, doutor? O principal problema aí é aquela imobilidade, né? O sangue ficar parado, obviamente, ainda se a pessoa tiver algum fator predisponente, pior. Então a melhor coisa é tentar evitar. De que jeito que a gente faz isso? Usar uma roupa confortável, um pouco mais larga, para que ela não aperte e fique dificultando o sangue de voltar para o coração. Usar a meia elástica medicinal prescrita por médico é legal. E o que mudou da sua vida desde que você teve a trombose? A sala de aula, ela exige muita movimentação do professor, né? E a partir desse evento eu tive que diminuir o tempo do meu trabalho, né? Então hoje em dia eu trabalho de 6, no máximo 7 horas por dia, dado que eu não aguento ficar tanto tempo assim somente de pé. E você usa meia elástica? Eu teria que usá-la constantemente. E quais são as causas da trombose? Uma das coisas mais comuns é ter mais de 40 anos, estar fora do peso, fumar, beber e não se exercitar. Se for uma mulher em idade fértil, por conta dos hormônios, tem mais chance de formar uma trombose, seja na gravidez, ou por o uso de anticoncepcionais, porque eles têm hormônio, ou ainda se a pessoa estiver fazendo uma reposição hormonal. E algumas pessoas nascem com algum problema genético que pode eventualmente aumentar a chance de formar uma trombose. Quais são os tipos de trombose? A gente tem trombose dentro do vaso, então pode ser dentro da veia, que é a grande maioria, né, a trombose venosa, pode ser dentro da artéria, trombose arterial, e a trombose dentro do próprio coração. Na trombose venosa, o mais comum é que o trombo tenha se originado nas nossas pernas, nos membros inferiores. Por quê? Especialmente se a pessoa tem varizes, né? Nesse caso, se forma um coágulo, o sangue não consegue voltar para o coração, né? Porque as veias levam o sangue de volta para o coração e ele acaba ficando na perna, inchando, dando dor, vermelhidão e às vezes uma perna mais inchada que a outra, que é exatamente aquela que teve a trombose. Mas a pior consequência não é só o fato do sangue ficar estagnado ali e formar um trombo, é que algumas vezes esse trombo ele se solta, ele se desprende e acaba ele indo em direção ao coração e indo parar no pulmão. Isso é o que a gente chama de embolia pulmonar, que é um quadro muito grave que às vezes pode ser fatal. Então lembre-se, para evitar a trombose é preciso atividade física, alimentação equilibrada, evite fumar, não fique muito tempo na mesma posição. E quando estiver viajando, não esqueça de esticar a cada 2 horas. É isso, né? São dicas bem simples, né? O médico diz que, por exemplo, no avião, aquelas viagens de 8, 9, 10, 11 horas, toma bastante água, porque se você tomar bastante água, você vai ser obrigado a levantar para ir no banheiro e aí já faz a movimentação.